Oi, estou aqui ao lado do jornalista Maurício Sticer, jornalista da velha guarda, da época do áurea do jornalismo impresso, e que agora migrou de uma forma espetacular para a mídia eletrônica. Quando você trabalhava no Jornal do Brasil, Exatamente. Você era repórter de cultura. Caderno B. Caderno B. Aí você foi para São Paulo, para trabalhar na Folha de São Paulo. Primeiro no Estadão, depois para a Folha. Para a Folha, fomos colegas da Folha, colegas da Folha durante muitos anos. E vivemos um momento glorioso do jornalismo impresso, quando aos domingos diziam que o Estadão, a tiragem era 1 milhão e a Folha 1,5 milhão. Né? Sempre foi do jornalismo cultural. Quase sempre. Quase sempre. Na Folha, eu trabalhei quase 10 anos e lá tinha um pouco isso de pegar as pessoas e meio deslocarem ela, né? Ainda então, é um pouco assim. Ainda faz isso. Então eu comecei na Ilustrada, eu fui trabalhar na Ilustrada, era editor assistente e aí a certa altura me convidaram para ser editor de turismo. Eu achei que ainda tinha... Editor de turismo. Ainda tinha um pouco a ver uma coisa com a outra e foi muito legal porque realmente eu fiquei quase um ano lá e fazia um caderno de turismo meio cultural, assim, era um negócio bem bacana. Você fazia viagens falando roteiros, dos hotéis... roteiros culturais. Dos museus e livrarias e... Não só para fazer uma edição especial só sobre, por exemplo, metrôs no mundo. Ai, que legal. Ou um roteiro de surf no mundo, um caderno só de... Tinha umas coisas, era uma coisa até ambiciosa e foi muito legal. Mas aí, acho que talvez porque isso fez muito sucesso, aí o que aconteceu, teve um desvio de rota, que um dia a Folha me convidou para ser editor de cidades. Eu lembro. E, eu não tinha nenhuma experiência nisso, era carioca, ainda falei lá, né, eu lembro de falar com o Otávio, né, Otávio Frias, filho, né, que era o diretor de redação, falou, mas Otávio, eu sou carioca. Ele falou assim, mas a gente quer isso, um olhar diferente sobre a cidade. E aí eu fui editor 1 ano e meio lá, experiência mais traumática da minha vida. Ah, é? Por quê? Muito difícil, né? Cobrir polícia, crime, saúde, mas todo mundo fala que educação. Tem um racha no jornalismo. Tem gente que fala que a glória do jornalismo é a política, tem gente que fala que a glória é a polícia. Não, é interessante, mas é muito intenso. É um negócio assim que eu ficava muito aflito, que é muita notícia o dia inteiro, de todos os lados. Muita hard news, muita coisa importante, muita coisa que afeta a vida das pessoas. E serviço, né? Muito serviço, você não pode errar. Previsão de tempo, exato, placa do rodízio do carro, exatamente, em São Paulo. Greve, enfim. O que vai abrir, que vai fechar no feriado. Exatamente. Foi um período estava tendo uma onda de sequestros no Rio, em São Paulo, era tenso, aí a Folha não noticiava sequestro. Ah, não? Não. Nem os Abílio Diniz, nem os Não, grandes? a pedido da polícia ou da família, o jornal respeitava, não noticiava. Bom, aí você migrou para eletrônico. Foi um dos primeiros a migrar para o IG. Exatamente. Que era o primeiro grande portal que surgiu. Exato. Aliás, o Martina Suzuki, né, que criou. montou. Quando eu fui ele já não era mais, mas foi ele que criou. Serva. Era o Caio Túlio Costa. Caio Túlio, que foi quem fundou o UOL. Exatamente. Isso foi em 2008. E você, 2008, você é bem velho então para a rede social. Não, 2008 é o ano que foi criado, ou 2007 é o ano que foi criado o Twitter, né? Mas pera, a rede social é de 90, não, rede social não, mas a internet é de 96. O que você foi fazer no IG? Então, eu fui, me chamaram para ser repórter. Na mesma época, o Caio chamou o Ricardo Couto e me chamou. E eu lembro quando eu cheguei lá, o Couto ainda brincava, a gente é o projeto Sangue Novo, era uma piada, porque nós dois éramos os dois mais velhos, ele um pouco mais velho que eu, que só tinha gente muito jovem lá, e eu acho que o Caio queria trazer um pouco de jornalismo, justamente esse jornalismo da velha guarda, levar para a internet, né? Porque a internet tinha ainda um pouco ainda não investia tanto em jornalismo, em reportagem. Então eu fui lá para ser repórter, mas aí de brinde eles falaram, faz um blog também. Que eu nunca tinha feito blog, não sabia o que era aquilo, achava, enfim. Eu comecei a fazer um blog. Achava uma coisa de artista da Globo, né? Eu achava no começo. Era uma coisa meio esquisita para mim, né? Achar blog, falar de mim. Você entrou no Twitter nessa época já, do comecinho? Não, um pouquinho. Exatamente, em 2008 no Facebook Twitter. também.
Facebook depois, 2010. Aí você começou a ter Twitter, Facebook e blog. Exatamente. E coluna no IG. Exatamente. E aí o coluna no IG inicialmente eu falava de qualquer coisa, assim, eu ia ver um filme, eu escrevia sobre o filme, eu vi uma coisa na rua, eu escrevia. Meu blog é assim. Exatamente. Mas aí não é isso, né? E aí eu comecei a observar, assim, quando eu falava de televisão... Bombava. As pessoas se interessavam, começavam a discutir. Mas televisão o quê? Novela ou... Qualquer coisa que eu via na televisão. Você viu uma coisa... Mas você gosta de televisão? Eu nunca te achei um cara que é mentira. Verdade. Mentira. Eu fui olhar outro dia... Você usa a televisão para ganhar dinheiro, mas você não... Você gosta de novela? Eu sempre vi novela. Você é noveleiro? Sou noveleiro. Rapaz, isso... Eu fui ver uns recortes antigos que eu tenho guardado do Jornal do Brasil, de 85, 86. Tá lá eu escrevendo sobre televisão, comentando novela. O Sticer, que era um jornalista dessa velha guarda, hoje é talvez o repórter de televisão mais importante do país, tem uma coluna no UOL, que acabou também acontecendo uma coluna que foi um processo inverso. Da coluna do UOL foi para o jornalismo impresso, tem uma coluna aos domingos na Folha. Isso é muito interessante mesmo. Falando de televisão. Exatamente. Você então gosta de televisão? Eu não me dediquei a isso inicialmente, mas eu também tratei disso sempre. Quando eu fui para a Folha a primeira vez, né, em 89, logo no início era para fazer matéria de televisão. Você começou a perceber no IG que aquilo que você escreveu sobre televisão tinha uma repercussão absurda, chegou para o UOL e falou, Mário, tem um caminho a ser percorrido aí que é o da televisão. E hoje você ocupa metade da página do UOL. Eu percebi com a repercussão que tinha o trabalho no IG que valia a pena investir mesmo. Eu investi nisso com uma dedicação específica mesmo, me tratar só de televisão. A internet, essa revolução que começou nos anos 90 e que falando de algo, entre aspas, caduco, que é a televisão. Certo. Então, assim, a juventude que está no Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube, falando daquilo que os vovós, mamães assistem, que é a novela. Como é que você vê que esse casamento deu certo? A internet, redes sociais, especificamente o Twitter e a televisão é um casamento perfeito. Porque quando eu falo televisão, vamos falar de conteúdo, né? Como conteúdo produzido para ser visto de forma audiovisual. Né? Já não estou mais falando só daquele aparelho lá, né, que a gente senta diante para ver. Né? Aquele aparelho ficava na sala. Eu estou falando de conteúdo que é feito para ver naquele aparelho, mas também para ver no celular, para ver no computador, para ver, né? Então as pessoas não pode mais falar de televisão, tem que falar plataformas de perfeito, porque é verdade, a gente vê hoje em dia até pelo celular. Exatamente. E as pessoas que estão nas redes sociais estão consumindo conteúdo em diversas plataformas, né? O tempo inteiro. Elas não estão só ali olhando. A molecada agora fica na cama com o laptop no colo. Exatamente. Vendo televisão. E aí o que ela está vendo? Pode ser que ela esteja vendo uma novela, a gente não sabe. Então quando eu comento sobre uma novela no Twitter, enfim, isso tem uma repercussão que eu começo a ver que muita gente está vendo aquela novela. Pode ser que não esteja vendo na sala. Você não está mais vendo na companhia da sua mãe ou do seu filho, porque cada um está vendo no seu aparelhinho, mas você fica ali conversando com outras pessoas sobre a mesma coisa. Né? Quer dizer, tem uma cena absurda que você viu na novela, isso é o assunto que várias pessoas viram ao mesmo tempo e vão comentar aquilo. Ou uma série. Série é um pouco mais difícil, por exemplo, Netflix, essa coisa, porque as pessoas não veem na mesma hora. Sim. E subverte um pouco essa lógica de que ainda a televisão obriga um pouco a gente ver as coisas na hora que a televisão quer. Ainda um pouco, né? Também as pessoas já fogem disso. A novela ainda é uma paixão brasileira? É incrível isso, realmente. É surpreendente nos dias de hoje você ver isso, mas ainda ocupa, tem uma importância, né? Por ser um hábito talvez ainda muito antigo, arraigado. As pessoas gostam de ver novela, novelas que devem dar muito dinheiro para quem faz novela. Essas plataformas todas, né? Você se utiliza do Twitter, do Facebook, do Instagram também? Também. E do jornal?
do jornal impresso, blog e... faço vídeo também no UOL. Vídeo no UOL. Uma vez por semana. Você trabalha 24 horas por dia? Trabalho bastante, Assim, como é que você divide isso? Hoje é Twitter, hoje é Facebook, hoje é... Não, olha, eu trabalho realmente, eu publico no blog todo dia. Blog. Atualizo ele todo dia. Do UOL. Todo dia. Muito sobre Big Brother. Big Brother é o seu carro-chefe. Também bastante Big Brother. 18ª edição em 2018. As pessoas continuam interessadas, continuam buscando. Eu acho que não é só isso, né? Tem alguma coisa mais, né? O que tem? Eu acho que tem o prazer de julgar o outro, o prazer de fazer avaliações, de se comparar, no fundo, você está... Né, não é só voyeur, eu acho que não é só voyeur. Se fosse só voyeur, acho que a coisa se esgotava. Mas, enfim, o foco é esse. O blog, 1 milhão, 2 milhões. Tem muito acesso, muito acesso. Aí eu faço essa coluna uma vez por semana para a Folha, que é interessante porque é um outro público, né? Assim, bem diferente. Quem ainda é um público ligado ao jornal impresso ainda, né? Que eu acho que pessoas mais velhas, talvez mais velhas, mas esperam outras coisas. Eu acho que eu tento tratar, às vezes, do mesmo assunto, mas com uma abordagem diferente. No Twitter eu fico conversando com as pessoas, que eu acho muito divertido. Basicamente eu converso sobre televisão, mas eu também falo de futebol, que eu gosto, mas mas é um trabalho, de certa forma. Assim, eu estou assistindo uma novela e estou ali trocando ideias. Eu, às vezes, testo ideias minhas ali, assim, impressões minhas que eu solto no Twitter, por exemplo. Em função do diálogo que isso provoca, eu escrevo um texto no meu blog ou não. Se de repente aquele assunto que eu lancei provocou muito interesse, muitas opiniões divergentes, aquilo rende um texto para mim. A televisão tem uma sobrevida, você me falou inclusive que tem novelas agora recentes que foram bem, que são espetaculares. De audiência. De audiência, e que você sente isso no seu blog, no seu Twitter e tal. Como é que vai ser essa sobrevida? A televisão vai se reencontrar nessa linguagem? Ou essa linguagem simplesmente ela sobreviverá do jeito que ela já está historicamente estabelecida desde a década de 50, 60? Eu vejo alguns sinais de mudança, né? Por exemplo, uma questão é o tamanho das novelas, né? Já existe um movimento tentar diminuir, então isso eu acho uma tentativa de, digamos, treinar o público para um outro tipo de conteúdo, né? Tentar talvez prepará-lo para parar de ver novela, né? Se você pensar friamente, é mais agradável você ver uma série de 13 episódios, né? Que você sabe quando começa e quando acaba, né? Você compara uma novela que é muito assistida com uma série que é menos vista, boa, você percebe a diferença, assim, uma boa série, você fala assim, não se compara. Legal saber que existe essa sobrevida do veículo que é a televisão, do jornalismo impresso, do eletrônico e as mídias sociais que agora é o que dominam. Valeu? Você pode assistir a essa entrevista e a outras no Futura Play. Valeu!